Olá pessoal, nessa aula a gente vai abordar o problema do mundo VUNS, tá? Diante do foco do nosso estudo, que é a representação do conhecimento. Então a gente vai trabalhar com esse exemplo, nós vamos descrever o problema de uma forma geral e vamos adequar a linguagem aos quesitos da base de conhecimento e ao mecanismo de inferência que a gente pode aplicar para resolver algumas questões interessantes dessa problemática bem clássica no contexto da inteligência artificial e dos agentes lógicos, né, o agente fundamentado em representação do conhecimento. Bom, o mundo VUMPS ele foi proposto em 1972, tá, pelo Gregory Yob, e aí ele na realidade estava cansado desses jogos da época, né, baseados em grades cartesianas, então ele decidiu criar um novo tipo para computador. Tá? Então a ideia é fazer com que o agente não mais caminhasse por entre campos de um ambiente, mas sim por entre arestas de uma figura geométrica. Né? Essas arestas funcionariam como uma espécie de corredores que levariam o agente para diferentes estados. Então eu tenho aqui o VUMPS, que seria o nosso monstro, né? Tem um agente caçador de tesouros, e aí eu tenho nessa grade, digamos assim, alguns elementos que podem levar ao nosso agente encontrar o ouro ou não. Né? Então assim, eu tenho um elemento, eu tenho um mundo aqui, de uma forma geral, que eu vou fazer a ideia da representação do conhecimento para abstrair para uma linguagem de representação do conhecimento e encontrar soluções a partir da base e do mecanismo de inferência. Bom, então a nossa base de conhecimento, ela consiste em quê? Sentenças representando as percepções do agente. Então lá as percepções a partir dos sensores do agente, elas vão ser computadas em formas de sentença para a minha base de conhecimento. As sentenças válidas são implicadas a partir da sentença das percepções, né? Então novas sentenças válidas elas acontecem a partir de implicações, né, do que eu tenho das minhas percepções, e as regras utilizadas para implicar essas novas sentenças elas vão ser definidas, né, e aí elas vão ser trabalhadas a partir de sentenças já existentes. Então, para deixar clara a nossa problemática, eu vou definir alguns símbolos, tá? Que eu tenho um símbolo A, X, traço Y, que vai significar o agente caçador de tesouro está na caverna na posição XY. O BXY significa que existe um buraco na caverna XY. O WXY significa que o VUMPS, né, está na caverna na posição XY. O OXY significa que o ouro está na caverna na posição XY. O Bzinho XY significa que existe uma brisa na caverna na posição XY. O F significa que existe um fedor na caverna. E o L significa que existe uma luz na caverna XY. Então, a partir dessa representação, eu posso, a partir das minhas percepções também, né, e com um conjunto de representações, eu posso compor a base do meu conhecimento das percepções. E aí eu tenho algumas sentenças, né? Por exemplo, não F11. Então, o que eu estou dizendo aqui? Diante das minhas ações, não existe fedor na posição 11 da caverna. Não existe fedor na posição 2,1 da caverna. Tá? Então, essa é a definição que eu estou tratando aqui para os meus conjuntos de regras, para a minha base de conhecimento. Né? Então, eu estou dizendo o seguinte, olha, o que eu sei é que diante dessa linguagem que eu defini, né, e essa formulação, eu tenho percepções a partir desse conjunto de definições. Então, não B11. Não tem brisa na posição 11. Tá? A brisa está na posição 2,1. A brisa está na posição 2,1.
Então eu tenho, a partir das minhas percepções, uma maneira de representar a minha base de conhecimento. Bom, o agente também tem algum conhecimento prévio, né, sobre o ambiente. O que ele tem de informação? Por exemplo, se uma caverna não tem fedor, né, se uma caverna XY qualquer não tem fedor, implica dizer que o VUMPUS não está nessa caverna, nem está em nenhuma caverna adjacente a ele. Tá? Então, eu tenho esse conhecimento atrelado que pode ser representado a partir de uma inferência também. O agente terá uma regra para cada caverna no seu ambiente. Então, ó, não fedor na caverna 1.1 implica dizer que o VUMPUS não está na caverna 1.1 e não está na caverna 1.2 e não está na caverna 2.1. Então, eu já consigo associar um novo conhecimento, né, a partir da regra para cada caverna do meu ambiente. Tá? O agente também deve saber que se existe fedor em 1.2, então deve haver um VUMPUS em 1.2 ou em alguma caverna adjacente a ele. Então, como uma quarta regra, eu teria fedor 1.2, implica dizer que o VUMPUS ou está em 1.3, ou está em 1.2, ou está em 2.2, ou ainda em 1.1. Então, toda a minha base e o meu conjunto de regras, a partir de um conhecimento prévio que eu tenho, podem estabelecer novos conhecimentos que devem ser incluídos à minha base. Tá? Então, como é que eu poderia perguntar o seguinte? Olha, o VUMPUS está em 1.3, como é que eu posso provar isso? Como é que eu posso resolver esse problema? Então, primeiro, o agente precisa mostrar, né, que a partir da base de conhecimento, né, 1.3 é uma sentença válida. Chegar em 1.3 e dizer que ele é verdade é uma sentença válida. Então, primeiro eu vou construir uma tabela verdade para sentença, ou eu posso pensar de duas formas, né? Ou com essa tabela verdade, ou ainda usando regras de inferência. Bom, então vamos mostrar que o VUMPUS não está em nenhuma outra caverna. Vamos pensar o seguinte. Então, se ele não está em nenhuma outra caverna do que a caverna que eu estou querendo saber, eu posso concluir por eliminação que ele está lá. Então, aplicando o modus ponens, né, que é uma regra de inferência a partir da minha definição, e eu vou aplicar a uma sentença da minha base de conhecimento, que é não F1, não tem fedor na caverna posição 1. Né? Então, se eu defino isso e usando a regra 1, ou seja, se eu não tenho fedor em 1, então implica em não VUMPUS em 1, não em 1.2 e não em 2.1, eu consigo chegar nessa conclusão. Tá? Agora, aplicando eliminação a 1, ou seja, se eu tenho isso, aliás, isso e isso e isso, aplicando a eliminação do AND, né, a gente obtém 3 sentenças isoladas. Isso, isso e isso. Né? Ou ele na verdade, está na caverna 1 é uma sentença, não está na caverna 1 é uma sentença válida, não está na caverna 1.2 é uma sentença válida e não está na caverna 2.1 é uma sentença válida. Tá? Agora, se eu aplicar o modus ponens a não contém fedor em 2.1 e aplicar a regra 2, que é não contendo fedor em 2.1, eu posso seguir que não tem o VUMPUS na caverna 1.1, nem na 2.1, nem na 2.2, nem na 3.1, eu chego com a mesma ideia do passo 1 que foi realizada e aplico posso aplicar aqui o modus ponens. Aliás, eu posso aplicar o modus ponens para a regra 1, 2 e aí eu chego lá depois aplicando uma eliminação dos ends, né? Eliminando aí eu chego nessas 4 definições aqui que a gente já tem a garantia por conta da aplicação das nossas regras. Quando eu aplicar o modus ponens a o F1, 2 e a regra 4, F1, 2 e a regra 4, eu tenho que ou o VUMPUS está em 1.3, ou em 1.2, ou em 2.2, ou em 1.1. Ao aplicar, eu consigo essa definição. Aplicando resolução unidade, ou seja,
onde o alfa é W13 ou W12 ou W22 e o beta é W11, vamos pensar o seguinte, olha, do passo 2, né, a gente tem não W1. Então, se eu tenho não W1, eu vou obter W13, W12 ou W22. Então, ele está em uma dessas cavernas. Aplicando a resolução de unidade, mais uma vez, onde o alfa é W13 ou W12 e o nosso beta é o W22, a gente obtém W13 ou W12. E aplicando a resolução unidade, onde o alfa é W13 e beta é W12, a gente chega na conclusão que o VUMPUS está na caverna 13. Tá? Definida aqui a nossa estrutura, a gente consegue concluir, né, logicamente, a partir de um conjunto de regras de inferência e da nossa base de conhecimento, saber onde efetivamente eu tenho nesse caso, o nosso mundo lá do VUMPUS, onde está o próprio boneco do VUMPUS. Tá? O que a gente precisa entender também aqui é a semântica, né? E a sintaxe a gente definiu bem a partir da nossa lógica, né? Com a base de conhecimento e as nossas regras, e a semântica que foi realmente tratar toda a ideia da lógica para modelar aquele problema que a gente queria resolver, né? Então, o conhecimento que a gente teve, né, a partir da inferência, ele vai ajudar o agente na tomada de decisões. Então, por isso a gente vai ter tanto uma base de conhecimento e um controle, né, do mecanismo da inferência, e a partir disso a gente interliga o nosso agente com as percepções e as ações que ele vai tomar. Então, a definição das regras que vai relacionar o estado atual o estado atual do mundo, né, do que eu estou percebendo ali, as ações que o agente pode realizar. Então, essas ações ainda precisam ser definidas. As ações seriam avançar, né, para a próxima caverna, girar 90 graus à direita ou à esquerda, né, pegar um objeto na mesma caverna que o agente, atirar na direção para onde o agente está olhando, né, a flecha para, sei lá, quando ele encontra uma parede ou para matar o VUMPUS, e sair da caverna. Então, eu teria um conjunto de ações que devem ser modeladas também. Tá? Então, vamos supor um exemplo de regra. O agente está na caverna 1, virado para a direita, e o VUMPUS está na caverna 2.1. Então, o que eu posso dizer? Olha, se ele está na caverna 1 e a direção é direita e o VUMPUS está na caverna 2.1, eu não posso avançar. Tá? Então, eu vou tomar uma decisão, não posso avançar. Essa é uma forma de pensar uma regra, né, a partir de um condicional que eu tenho percepções do meu mundo, né, e eu vou tomar a decisão a partir das percepções desse mundo ou de regras de inferência que eu tenha tomado. Então, com essas regras, o agente pode ter o acesso à base de conhecimento do que ele deve fazer. Se ele deve avançar, se ele deve girar para a esquerda, se ele deve atirar e assim sucessivamente. Tá? Então, se eu pensar aqui no contexto de um robô, né, eu posso ter um conjunto de base de percepções e posso fazer inferências ou definir regras a partir de percepções já tratadas anteriormente. Né? Então, eu posso pensar nisso, olha, eu vou definir algumas regras a partir de pressuposições que eu já tenho realizado sobre o meu agente. Então, a nossa função, né, de um agente com a base de conhecimento, fundamentado na base de conhecimento, e usando a lógica proposicional, a gente tem a percepção, um conjunto de percepções como entrada para esse agente, e a ideia é retornar uma ação. Lembrando lá da nossa aula, a gente tem o tell,
O que é o TEL? É a função que me permite o acesso à minha base de conhecimento, né? E aí eu tenho o conjunto de percepções barra sentença, né, da minha base de conhecimento, e eu tenho uma relação com o tempo de utilização desse agente. Então, para cada ação que eu tenho lá na minha lista de possíveis ações, eu faço a busca, né, ao meu conhecimento da base, né? O TEL é a comunicação para percepção e a base de conhecimento, e para cada ação dessa possível lista, eu recebo lá no meu método ESC a base de conhecimento com a relação da minha pergunta e ação diante do tempo, né? E a ação que eu vou tomar. E aí eu atualizo esse meu tempo. O que vai acontecer é que o retorno da minha ação ele vai ser exclusivamente fundamentado no mecanismo de inferência e da minha base de conhecimento. E importante destacar que o tempo vai ser fundamental também para tratar tanto o conjunto de percepções barra sentença, que é a atualização do que eu quero, quanto o conjunto da pergunta-ação, do que eu tenho para a resposta de uma ação. Como eu estou diante de um agente que trabalha com a lógica proposicional, essa lógica ela é capaz de fazer inferências que vai resultar em ações, tá? Só que essa lógica, se a gente pensar numa linguagem de representação, ela é, entre aspas, fraca. A expressividade que eu tenho para ela nem sempre vai ser capaz de tratar domínios, né? E, inclusive, o próprio mundo VUMPS ele pode ter algumas variações que essa lógica já não vai conseguir mais realizar no domínio de uma aplicação. Então, é preciso que a gente saiba que a linguagem que eu vou usar para representar, né, esse meu conjunto de inferências, né, ela deve ter uma expressividade e vários outros aspectos que foram definidos na aula anterior para que a gente possa tratar o domínio do nosso problema com eficiência. Tá? Então, a gente tem alguns problemas que podem ser considerados com relação à lógica proposicional. Tá? Então, por exemplo, a regra: não avance se o VUMPS estiver em frente a você. Eu só posso representar com um conjunto de 64 regras. Então, se eu quero dizer o seguinte, olha, não avance se o VUMPS estiver em frente ao agente, né, a você. Eu tenho que representar isso e eu preciso de 64 regras. Então, se eu pensar em algo mais complexo, eu teria uma necessidade muito grande de milhares de regras para pensar em um agente rápido, um agente eficiente, que recebe uma percepção e toma uma ação rápida. Porque o meu processo fica muito lento quanto mais regras eu preciso para tomar uma ação. Tá? E aí eu tenho um problema mais claro, né? Quando eu estou diante de um domínio de um problema que é dinâmico. Então eu não consigo fazer ainda essa percepção de uma maneira mais clara. Tá? Então essas questões são interessantes quando a gente está diante da escolha da nossa linguagem para tratar um problema relacionado a um domínio qualquer. Tá? Então esse ponto é fundamental. Então vamos lá, vamos pensar o seguinte: quando a gente faz seu primeiro movimento, a gente diz que a proposição dele é A11, né? Então não é falsa, porque ele fez o primeiro movimento. E A21 torna-se verdadeira. A gente não pode lá chegar e apagar da base de conhecimento, porque ele precisa saber do histórico, né? Então essa é uma ideia do que a gente pode ter como problema lá no nosso agente, né? A gente poderia pensar em símbolos diferentes computando o tempo, tá? Então uma solução é usar símbolos diferentes para a localização do agente a cada tempo. Só que o que vai acontecer é que eu vou ficar agora dependendo de regras com uma variável a mais que seria o tempo, né? E aí a gente está colocando a base de conhecimento, ela tem que ser feita para cada tempo. Então, para cada tempo eu teria que fazer uma base de conhecimento. Então, se o agente executar 100 passos, a base de conhecimento teria 6.400 regras, né? Somente para informar
que ele não deve avançar quando o VUMPS estiver à frente dele, tá? Então, essa relação de complexidade, né, quando você adiciona uma complexidade, quando você adiciona uma diferenciação ao domínio do teu problema, ela deve ser tratada para qual linguagem de representação do conhecimento a gente vai trabalhar, tá? Então, poderíamos pensar num avanço, né, que seria a lógica de primeira ordem, onde eu posso já, nesse caso, representar objetos, algumas relações entre esses objetos, além da extensão das proposições. Tá? Então, essa é a ideia que a gente começa a pensar. Utilizar uma linguagem para um determinado problema, ela deve estar bem adequada à eficiência que eu quero trazer para a resolução do problema em si, com o contexto da utilização de agentes que requerem uma base de conhecimento, principalmente os agentes que trabalham sobre o conceito da lógica.